Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo ótimo aí com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E hoje, como sempre, dando continuidade aos temas da comunidade do canal Frater, eu venho trazer esse tema muito importante para vocês, que é: se o intelecto autista é mais puxado para o primordial, então por que eles têm dificuldade de aprender? É uma questão que é muito levantada pelos inscritos do canal. O pessoal às vezes me escreve falando sobre essas questões, né? E algumas dúvidas e algumas lacunas que acabam ficando, né? E essa é uma questão realmente muito curiosa, porque eu sempre venho citando aqui no canal sobre a questão do intelecto ativo, né? E a importância desse grandioso e poderoso intelecto ativo, não só na vida dos autistas, mas na vida de todo ser humano, na vida de todas as pessoas. E então, a gente precisa entender se esse intelecto ativo, ele realmente faz tudo por nós, ou como que funciona essa relação nossa com esse intelecto ativo, que afinal de contas muitas religiões elas acabam compreendendo, né, o que da espiritualidade, né, o ponto da espiritualidade por intermédio das funcionalidades desse intelecto ativo, né, que ele faz a mesma coisa que o Espírito Santo, por exemplo, nas igrejas cristãs fazem, né? Faz, né? Por quê? Porque na verdade, quando o grande líder religioso cristão, né, que é Jesus, ele estava falando sobre o Consolador, ele estava falando desse conhecimento milenar, que é o conhecimento do intelecto ativo, né? Então, quando a gente fala assim que a gente elucidou esse intelecto ativo, né? Ou seja, despertou em nós esse intelecto ativo. Alguns religiosos dizem, eu fui batizado pelo Espírito, outros dizem assim, eu fui batizado pelo Espírito Consolador de Deus, e enfim, a religiosidade, cada uma tem a sua peculiaridade, a sua particularidade em definir isso, né? Mas a filosofia em si e a teologia, explicando de maneira filosófica, né? Explicando de maneira lógica, ela compreende como uma inter-relação entre o nosso intelecto ativo e a verdade das coisas, né? A autenticidade das coisas. Então, logicamente que se você tomar parte ou tomar noção do intelecto ativo, você automaticamente se sente uma pessoa diferente daquela pessoa que você era antes, né? Porque antes você vivia, subentende-se que você vivia conforme as suas concupiscências, ou seja, você vivia conforme os demais seres vivos, né? Que olhava para as coisas e simplesmente, né, apreciava as coisas diretamente, não executando uma inter-relação designativa entre elas, né? E logicamente que Sócrates utilizou muito disso para poder cativar bastante os discípulos, né? Os estudantes, justamente pelo fato dele ter essa capacidade do despertamento, né, da sociedade. Então ele acabou sendo acusado por isso, né, porque ele cativava tanto as pessoas que ele acabou gerando uns ciúmes, né, nos membros ali, né, do conselho político, né. Então, logicamente que aquelas pessoas que são muito cativantes, elas acabam gerando ciúmes por aquelas pessoas que gostariam, né, de também ter essa aptidão pela liderança, de ter essa aptidão por cativar, por ter um reconhecimento, mas o reconhecimento ele é uma coisa reservada mesmo a poucos, né? Por isso que
quando a gente entra, por exemplo, no cunho espiritualista ou espiritista, a gente percebe que não são todas as pessoas que têm esse carisma com o público, né? Tem pessoas que fazem tão pouco e as pessoas parece que gostam muito ou adoram gratuitamente, porque tem pessoas que têm a estirpe, o carisma, o carinho e por aí vai, né? Bom, uma coisa que eu gostei bastante foi de ter entendido a importância eh, dessa interrelação de benevolência entre os seres, mencionada pelo Orígenes de Alexandria. Para aqueles que quiserem assistir aos vídeos de Orígenes de Alexandria, eu citei em dois vídeos passados, né, dois ou três vídeos passados, e eu ainda estava, mesmo outros não tendo o tema de Orígenes, eu acabei citando, mesmo assim acabei aproveitando os conhecimentos e vou dizer para vocês que vou continuar, estou lendo ainda, né? Vou continuar a ler os livros de Orígenes de Alexandria para poder passar bastante riqueza de detalhe para vocês. Bom, pessoal, então o autista reclui da sociedade, né? Ele fica mais inclinado para o intelecto ativo, para o primórdio, para as coisas primordiais. E se a gente mencionou em alguns vídeos anteriores que o intelecto ativo, né, ele assimila, ele ajuda você a interconectar com a verdade de alguma coisa, né? Por exemplo, eu disse para o Heitor refrigerante amarelo, que é o Guaraná, né? Esse refrigerante aqui ele não é igual a Coca-Cola, ele é o Guaraná, né? Ele não é o refrigerante de cola. E ele entendeu, só que na hora dele fazer o pronunciamento ele fala Coca ou refrigerante Yale, né? Que no linguajar dele seria amarelo, né? Então ele utiliza o intelecto possível para poder construir o seu conhecimento e o ativo para entender. Então se eu disser para ele coisas erradas, ele não vai entender, né? Mas se eu disser coisas corretas, ele entende pelo intelecto ativo, né? E depois ele tenta construir, ele tenta repetir, ele tenta assimilar ali pelo intelecto possível e ele acaba errando um pouco, porque é como se ele estivesse caminhando de bicicleta ainda sem rodinhas. Então ele dá umas trombadas ainda, dá um desequilíbrio ainda até ele firmar. Então o intelecto ativo é ele que vai interrelacionar a verdade das coisas, né, para que você possa assimilar e compreender, aurir esse conhecimento, tá? Então, se o autista ele, ao invés de ele externar isso no intelecto possível, né, na sua possibilidade ali, naquela condição de erro e acerto ali do ser humano, no social ali, né, no vamos ver ali no tete a tete social. Se ele não curte essa interatividade social, então ele fica mais recluso e mais em contato com o intelecto ativo. Então, se ele fica mais em contato com o intelecto ativo, por que, que é mais difícil para ele aprender? Muito fácil, porque para a sociedade, imagina que a sociedade está aguardando uma resposta do autista, né? Ela está aguardando porque a sociedade ela contém aquele anseio, né? Aquela esperança de que você vá se manifestar para fazer parte do grupamento. Então, quando você está juntamente com a sociedade, né, junto com um grupo de pessoas, as pessoas elas aguardam que você também vá interagir, né, e repetir as mesmas coisas, mesmo que seja com criatividades diferentes, mas que esteja dentro de um mesmo contexto. Aí o autista não vislumbra isso, né? E a sociedade, de repente, ela fica desiludida momentaneamente ali, porque ela estava repleta de expectativas para que o autista interagisse. Elas até convidam, olha, vem aqui participar aqui com a gente e tal, da brincadeira, da gincana, da aprendizagem, né? E de repente o autista ele não consegue, ele não. E essa questão de não conseguir, às vezes
em muitos casos, é uma escolha propriamente dele, né? Não significa que ele não consegue, mas é que ele realmente opta, né, mais pelo intelecto primordial, né? Então tá, é muito simples de responder isso. Por que que ele tem dificuldade, né? Por que que as pessoas entendem que ele tem dificuldade? Porque se ele faz uma escolha, ele tem uma preferência, né? Ele não utiliza o intelecto possível como a sua ferramenta, né? E como a sua técnica, como as demais pessoas utilizam, né? Então ele não fica naquele negócio, eu vou errar, depois eu vou aprender. Esses dias eu estava nadando com o Raonic, né? Um tempo que ele estava aqui em casa. E eu percebi que eu deixei ele na piscina. Eu percebi que ele estava indo na borda da piscina assim, mas com bastante receio de, de cair ou de, né, entrar de qualquer maneira, né? É o que as pessoas poderiam dizer. Isso é, de certa forma, lógico, né? Mas para quem já faz ou já pratica natação, não é tão lógico assim, porque depois que você aprende as técnicas, você quer entrar logo na piscina, né? O quanto antes. E eu percebia que mesmo depois do Raonic ter feito bastante tempo de natação, né? Que a mãe dele colocou ele matriculou ele na natação. Aí ela está sempre postando, está sempre mostrando a questão das aulas e tal. Aí eu percebi ali que já fazia um tempo, então ele já tinha uma certa experiência, né? E mesmo assim ele mantinha aquela cautela, toda aquela cautela para entrar na piscina, na borda, tomando o máximo de cuidado e tal, né? Então, o intelecto possível, ele é aquele que faz assim, olha, eu vou entrar dessa forma na piscina, e depois você sai da piscina e você fala assim, olha, agora eu vou entrar dessa forma diferente. O Heitor faz muito isso, né? Ele fala assim, eu vou entrar naquela ponta ali, depois eu vou dar uma volta aqui na piscininha, depois eu vou mergulhar desse jeito, depois eu vou mergulhar de assim, depois eu vou mergulhar de costas. Então, ele vai criando ali, né? E ele vai também fazendo experimentos. Lembra que eu falei para vocês que o não autista realiza muitos experimentos? Aí o autista, ele já não tendo a vocação para vocação não seria a palavra certa, né? Mas ele não tendo a preferência para utilizar essa ferramenta intelecto possível, ele não gosta muito de ficar cometendo erros ou experimentando coisas, né? Então ele gosta de inteligir ali, né? Pensar em todo o planejamento ali, planejar como que ele vai fazer e fazer de uma forma concretiva, né? Concreta. Então eu percebia muita cautela, muito jeitinho para entrar, muita prestar muita atenção, né? Eu via o Raoni, que o autista prestando muita atenção e tal. E isso é realmente incrível quando você tem essa informação de que ele não está utilizando o intelecto possível, ou seja, ele não está utilizando aquela ferramenta de errar, né? De errar e de acertar, né? De equilíbrio, da lei do equilíbrio e desequilíbrio. Ele quer observar quem está fazendo, quem está errando, mas na hora que ele quer fazer da maneira que o intelecto ativo está dizendo que precisa ser feito. Então ele tem uma relação com a coisa que informa para ele como que é, né? Que nem se eu falar para ele coca amarela, enquanto ele não aprender a falar coca amarela corretamente, ele não vai pronunciar. Dá para você entender isso? Que bacana que é isso. Então eu via também muito de perto assim o Raonic soletrando bem baixinho assim, falando umas palavras assim. E eu achava, né, antes de tentar compreender essa questão do intelecto possível, né, eu achava que ele que eu falando baixinho ali junto com ele, eu ia trocar alguma informação com ele e tal, mas ele nitidamente ele não quer, né? Ele não está demonstrando o que quer, né? Ele não é um resquício ali ou uma pontinha ali do querer. Ele realmente ele está treinando
para quando ele for fazer, ele fazer bem feito, né? E essa questão do repertório infinito que eu citei no vídeo anterior, é essa questão que acaba ocasionando uma maior ansiedade nas mães e nos pais. Por quê? Porque esse tempo do autista, ele é um tempo longo. Eu lembro que as pessoas falavam assim para mim: longo, você é uma pessoa muito longa, você demora muito para fazer as coisas, né? Minha mãe me xingava muito que eu era uma pessoa muito demorada. Até hoje, às vezes eu falo para ela: mãe, a gente vai sair, vai passar as férias em algum local ou ir para algum lugar. Aí ela chega em casa, ela fica esperando, esperando, e eu fico ali. Às vezes eu nem comecei ainda a me preparar e ela ainda não se acostumou, né? Dá uns 5 minutos nela, ela já começa a criticar, já começa a falar. Ela não compreende que isso faz parte da minha natureza, né? Ela não compreende isso. E a minha esposa, ela já é mais compreensiva, ela já sabe, às vezes ela já vê ali que eu tô entrando ali numa questão ali, toda aquela questão estereotípica, né? Que é aquela questão ali dos rituais e tal. E ela já é mais compreensiva, né? Aí ela começa a fazer as coisas dela, ela já meio que ela nem tenta explicar nada, nem tenta questionar nada, né? E ela já vai adiantando alguma coisa e tal. E é muito bacana quando a pessoa percebe, né? Isso é muito legal. E tem vezes que eu, logicamente, que eu também vou muito rápido também, né? Quando eu já. É só algumas questões em que eu entro em estereótipos, né? Mas quando eu já efetuei na minha mente, né? Tudo que eu preciso efetuar ali de premeditação, planejamentos e tal, que eu sou uma pessoa muito futurista, né? O autista, de certa forma, ele é muito futurista, ele pensa muito à frente do que pode acontecer com ele, ou do que ele vai planejar para o futuro, justamente porque as coisas primordiais, elas não servem para outra coisa senão para que você premedite, né? Para que você olhe assim e fale: olha, uma pedra. Para que serve uma pedra? Então você começa a pensar que uma pedra que está no presente, que você captou, que você poderia utilizar ela. Então o pensamento físico, universal, esse pensamento ele remete você a se tornar uma pessoa futurística, né? Então quando você se torna uma pessoa de certa forma futurística, você é uma pessoa mais. ah, Você está mais pautada em questões que ainda estão passíveis de serem aplicadas, né? Já o, o não autista, ele não está interessado em saber se essa coisa vai funcionar ou não, ele está interessado naquela frequência massiva, né? Maciça. Então ele vai pegar ali a pedra, ele não vai ficar pensando assim: olha, qual é a melhor maneira de fazer isso daqui para quebrar um coco. Então o não autista ele vai fazer assim: não sei, papapá, ele vai tentar de um jeito, vai tentar de outro, vai tentando, tentando. Aí na frequência maciça ele vai lá e descobre um jeito pela maior parte de tentativas, né? Maior número de tentativas. O autista ele é diferente, ele fica pensando ali, ele pensa, pensa. E pode ser que ele fique pensando muito mais tempo e acabe não concluindo, né? Por conta da não introdução da sua não introdução ao intelecto possível, né? Ou seja, ele não quer, ele se possível fosse, ele queria fazer a primeira vez e já acertar. Então eu lembro como se fosse hoje, né? Que quando eu levava o Raonic no parquinho, aí tinham as crianças que no parquinho ele subia e falava: olha, agora o Raonic vai brincar. Aí ele ficava lá em cima e ele ficava olhando as pessoas descendo o escorregador, subindo, descendo o escorregador, subindo, descia e subia. E quando a pessoa não fazia, ele pegava a pessoa para a pessoa repetir várias vezes. Então, assim, você faz parte do intelecto possível, você precisa repetir as coisas, eu estou te observando. Então, quando eu decidir fazer, eu vou fazer de uma maneira
É perfeito. Então, quando ele resolve fazer, né, que nem eu tenho uma foto, um vídeo agora que eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos do canal, a mãe do Raoni que levou ele numa praça, essa praça tinha um pula-pula e nesse pula-pula tinha uma escada, a escada era de próprio pula-pula assim, mais durinha, ele subia lá em cima e escorregava de lá de cima. Quantas e quantas vezes eu levei o Raonic nessa mesma praça, né? Quando tinha os eventos, e ele subia lá em cima e não descia. E dessa vez que a mãe dele levou, ela mostrou o vídeo, eu me emocionei, né? Quando eu vi ele não só se divertindo muito, como também sorrindo muito. Então, quando ele resolve aplicar, quando o autista ele resolve aplicar, ele não só vai ser uma pessoa muito feliz na aplicação, porque assim, o não autista, você percebe que ele vai jogar o seu videogame, ele tenta a primeira vez, perde, tenta a segunda vez, perde, tem uma hora que ele fica irritado ali, bravo, até ele aprender e ele começar a ser feliz com a coisa. O autista, ele não fica bravo, ele não fica bravo, porque ele não vai ficar tentando. Ele não vai ter o experimento da abnegação, né? Ele não vai ter o experimento ali de estar errando várias vezes, né? De ficar errando várias vezes. Então ele vai ficar observando para depois ele fazer e errar o mínimo de vezes possível para ele ser mais feliz. Então não tem como a gente dizer que o autista, né, em sua aplicabilidade, ele não seja ou ele não é uma pessoa extremamente feliz. Agora, logicamente que para que isso aconteça, a gente tem que entender essas coisas como elas são, né? Como eu estou dizendo para vocês. E depois que você entende, você deixar ele muito à vontade, tá? Para ele poder aplicar, né, o seu modus operandi autista, né? Modus operandi autista, o seu modo de ser autista, né? Tudo bem, galera? Então, mais uma vez aqui, repetindo a questão aí da comunidade. Deixa eu ler lá novamente, né? Que eu esqueço muito rápido das coisas. Eu nem lembro qual que é o tema, para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver aqui. Deu uma travadinha aqui. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Voltou aqui, deu uma travada muito demorada aí, né? Eu acho que essa travada aí que deu um bug aqui no OBS. Eu não sei se demorou muito esse bug.
Ele está travando porque ele está com duas páginas de canal aberto junto com o OBS e está muito pesado. Mas de qualquer forma, bom pessoal, acho que estava rolando esse tempo todo, né? Um vídeo aqui e eu estava travado na página. Estava travado na página da internet. Agora ele está travando na página do Ctrl Alt Del que eu coloquei para poder agilizar o destravamento, né? Então eu tô com um conflito aqui do OBS junto com a internet. Que na verdade eu não estou usando a internet para o OBS, mas ele está conflitando porque eu deixei duas páginas abertas. Então o notebook ele acabou conflitando. Mas galera, queria assim dizer que eu estou muito satisfeito com esse tema, achei um tema muito bacana. E a pergunta do tema, né, era a seguinte, né? Se o autista ele tem preferência para o primórdio, por que que ele tem dificuldade assim para aprender, né? E a resposta vocês perceberam que é muito clara, né? Muito simples, né? Eu fui comentando, fui falando para vocês sobre o assunto, né? E vocês puderam ver aí e perceber aí que por N motivos, né? Ele não consegue executar. E isso muitas vezes nem é por questão dele não conseguir, em alguns casos é porque ele opta mesmo por não executar da mesma forma que o não autista, né? Justamente pelo fato dele ser dessa forma, né? E esse conhecimento ele é um conhecimento tão existente, né, que muitos filósofos, né, principalmente os filósofos inatistas, eles falavam muito disso. Para vocês terem uma ideia, essa questão do intelecto ativo que eu falo, Descartes, ele falava que era o inatismo, né?
Então, em vários momentos da história da humanidade, o ser humano percebeu a existência desse intelecto ativo, né? Mas cada um deles definiu de uma forma, né? Então, o Descartes ele falava da seguinte forma, da seguinte maneira, que o ser humano ele nascia com alguns conhecimentos inatistas, né? Inatos dele, e eu defino de maneira diferente. Eu defino que ele nasce com o intelecto ativo. E esse intelecto ativo, ele faz uma inter-relação com a inteligência ativa nas coisas e dá a impressão, por eles serem velozes, né, nesse contexto de reconhecimento, dá a impressão de que a criança ou o ser humano ele já tem aquele conhecimento, quando na verdade ele ainda não tem, mas ele faz uma sintonia, né? É como se ele fizesse ali uma simbiose com as coisas, né? Agora, se fosse verdade assim, né, que a criança já nasce com isso, o ser humano já nasce com isso, nada impediria dele já ter esse intelecto inato mesmo antes de nascer, como muitas pessoas que acreditam na espiritualidade, né, acabam acabam acreditando dessa forma, né, que existe, né, alguma sintonia entre você e as coisas mesmo depois ou antes da sua existência, digamos, né? O que aí, na minha opinião, entraria aí num cunho aonde a gente não conseguiria deduzir assim tão logicamente, então ficaria um pouco mais complexo da gente tentar compreender isso, né? Ficaria meio ilógico, né? Então eu consigo explicar mais facilmente dessa forma mesmo do intelecto ativo, né? Em que o ser humano ele nasce com o intelecto ativo porque ele também é parte da natureza. Então, se a natureza e as coisas físicas, físico-químicas, elas possuem inteligência, logo nós também possuímos. Então, essa sintonia tão rápida entre nós e as coisas, né? Ela acontece, né? Rapidamente, né? Ela acontece imediatamente pelo fato desse reconhecimento conversível, né? De serem coisas semelhantes, né? Que se conversam entre si. É como, por exemplo, dois átomos parecidos que eles compartilham elétrons para formar uma molécula, né? Eles só compartilham elétrons porque ele tem coisas similares, né? Que eles compartilham entre si. Então, nós só entramos em contato ou inter-relação com as coisas porque nós compartilhamos coisas entre si com as demais coisas. Então, o que nós temos de compartilhamento com essas coisas é isso que eu chamo de intelecto ativo, que na verdade não é uma coisa oriunda só de mim, né? É uma coisa que eu aprendi com o filósofo São Tomás de Aquino, né? Com o teólogo e pensador São Tomás de Aquino. Claro que ele defendia uma modalidade, né? E ele também veio de uma escola aristotélica e ele também seguiu vários outros pensadores, logicamente. Tinha o seu mestre também, Alberto Magno, e também seguia outros como Boécio, né? Severino Boécio, Santo Agostinho, seguia uma cronologia aí de outros pensadores também, que, que não deixa de ser muito natural também, né? Para que eu dê continuidade nos meus pensamentos, eu tenho que também seguir um arcabouço de uma aproximação aí, de repente, de uma verdade que filósofos do passado chegaram próximo e eu dei também uma contribuição para chegar um pouco mais perto também, né? Então é assim que funciona o pensamento. Por isso que a gente, eu sempre falo aqui no canal que a gente não precisa ter medo assim de propor alguma coisa, né? Com aquele medo de ser de ser desacreditado, né? Porque na verdade mesmo não fazendo sentido, mesmo alguma pessoa provando o contrário para nós, a gente tem de certa forma alguma contribuição pelo fato da gente ter acreditado em algum ponto de vista, né? Então a gente propôs lá para a academia uma forma de não chegar
De repente é o conceito que todos esperam. Agora, se todos não tivessem esse medo, todo mundo ia propondo várias coisas até que uma pessoa falaria, ó, cheguei aqui no conhecimento, mas não foi ela que chegou sozinha, porque ela observou vários outros que não chegaram, né? Então ela fez uma escadinha, usou de trampolim, foi lá e acabou chegando. É como na natureza, a natureza ela ensina dessa forma, né? Uma formiga ela quer migrar para outro lado, porque no outro lado tem açúcar, e às vezes ela tem uma barreira, que é uma barreira fatal, que muitas podem morrer ao atravessar aquela barreira, mas elas vão tentando, porque do outro lado tem açúcar. Então elas vão tentando, 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 de repente elas fazem um morrinho de formigas mortas, né? E uma vai passando por cima da outra até que a outra consiga chegar. Isso acontece numa torta, por exemplo, né? Tem uma torta muito gostosa na vitrine da padaria e várias bactérias, esporos ali no ar. Aí as primeiras bactérias elas caem ali e morrem, porque a torta é muito doce, então elas não conseguem sobreviver. Elas são unicelulares, as bactérias, né? Então elas, aquele concentrado de doces entra por difusão, né? Do lado mais concentrado para o menos concentrado, que é o interior da sua célula, e acaba invadindo sua célula forçadamente e elas morrem, né? Ou, no mínimo, elas ficam, elas ficam instáveis, né? E elas se estabilizam porque elas ficam imóveis, né? Não conseguem se locomover porque tem um concentrado ali, ou de coisa salgada ou de coisa doce, né? Aí as primeiras morrem, ou as primeiras ficam ali paradas, aí outras vêm por cima, morrem também, até chegar um momento que elas não morrem mais de tão forrado que ficou de bactérias abaixo, né? Então quando a gente vê assim uma partinha ali diferente ali na torta, né? Uma partinha que você já vê assim meio fosca, quer dizer que já é um forrado ali de bactérias. E por que que o fungo ele vem, né, comendo essa torta, né? Ele vem depois por cima ali daquele forrado fosco. Porque o fungo ele se alimenta de matéria morta, né? Então aquelas bactérias ali elas morrem, eles vêm comendo ali, se aproveitando ali daquela bactéria morta. E as outras bactérias elas vão, entre aspas ali, elas vão apodrecendo, né? Elas vão metabolizando ali o, o doce ali que elas vão tendo acesso, porque elas já não morrem mais porque elas estão em cima de outras bactérias, né? Então elas vão devagarzinho, elas conseguem assimilar aquele açúcar ali, então elas vão colocando seus dejetos ali e o fungo vai se aproveitando de tudo isso também. Então quando você vê uma camadinha assim na torta que já está fosca, você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque você já sabe que microscopicamente ali ela está infectada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tema. Se vocês quiserem que eu volte com esse tema, é só pedir no WhatsApp que vai aparecer aí no final do vídeo para vocês e que também aparece no começo do vídeo. Peço encarecidamente que vocês façam uma doação para esse Pix, uma doação de qualquer quantia, para me ajudar o canal Flatter a continuar gravando vídeos com temas super importantes, né, sobre autismo e altruísmo, não só para as famílias que têm casos de autismo no lar, mas também para as famílias que não têm casos de autismo, mas que se amanhã ou depois quiserem aplicar um conhecimento mesmo para sua família não autista, valendo que esse conhecimento ele é produtivo, o que se aprende aqui são coisas produtivas, são coisas muito importantes para o dia a dia, para a educação, para o desenvolvimento saudável das crianças, né, e dos adolescentes e dos adultos, pode utilizar também, né, da maneira mais multidisciplinar possível. Peço para vocês continuarem se inscrevendo, dando seus joinhas, tá?
eu peço desculpa para vocês quando eu respondo algumas mensagens, porque eu não consigo responder da mesma forma que eu falo nos vídeos, né? Então, às vezes eu respondo alguma coisa, algumas pessoas elas ficam desiludidas com a resposta porque elas gostariam de uma resposta completa, né? Como a minha colega Isa Braga, que ela entrou no autista e o ateísmo, né? Que eu fiz, entrou naquele vídeo sobre o autista e o ateísmo, justamente pelo fato dela ser ateia, né? Então ela gostou do tema, foi lá assistir, mas ela se decepcionou um pouco, deu para perceber que ela se decepcionou um pouco, porque no vídeo eu não esgotei o tema, né? Não foi o intuito eu esgotar o tema, é que chegou no ponto de tocar no assunto, né? Chegou no momento. Mas eu não tenho tantos ateístas no meu canal, né? Assim, então eu não sou muito cobrado para falar sobre o ateísmo. Aí eu percebi que ela ficou um pouquinho assim insatisfeita com o conteúdo e também não compreendeu algumas coisas que eu acabei citando no vídeo, né? Aí eu pedi para ela encarecidamente assistir outros vídeos para ela encaixar, né? Porque os temas da comunidade eles são complementares, então eu não faço um fechamento num vídeo. Eu vou gravando vídeos e de vídeo em vídeo você vai complementando, né? O conhecimento até você ter uma formação aí de uma opinião formada. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Peço para vocês, mais uma vez, não esquecerem das doações. Nós precisamos muito para continuar o canal. E também aguardo vocês na próxima gravação, ok? Vou colocar aqui a vinheta final para a gente poder sair aqui tranquilamente com a música, uma música mantra, né? E essa música mantra, eu não sei se vocês sabem, mas é um mantra de prosperidade. Então é muito importante. Além de tudo, vocês no finalzinho ainda tem uma musiquinha de prosperidade aí. Então vamos introduzir a música aí. E eu já vou dando tchau para vocês, ok?